sejam bem-vindos ao podcast Morreu Maria Preá. Hoje com um grande convidado, um grande amigo aqui do campus de Angicos, professor Damilson, né? Prazer ter aceitar aqui nosso convite, ter vindo aqui hoje. Obrigado, professor Chefs. Grande só o nome, viu? Olha o tamanho da criatura aqui. Separei aqui. Pode ser até largo, mas grande não. Separei aqui o currículo do professor Damilson, que possui graduação em Engenharia Química, em Química, né? Mestrado em Química e doutorado em Química, todo pelo UFRN. Só uma correção, mestrado em Engenharia Química, e doutorado também em Engenharia Química. E eu estava vendo aqui algumas linhas de pesquisa, né? Antes de você começar a falar, aí tem uma coisa aqui que eu conheço: petróleo, tinta, qualidade, biodiesel, qualidade de água e um tensoativo, que é uma pessoa tensa e que é ativa ao mesmo tempo. Na verdade é tensoativo, né? Tensoativo nada mais é do que um sabão. Um sabão é um tensoativo. Todo detergente, todo sabão que você tem em casa, shampoo, tem tensoativo lá. Aniônico ou catiônico, mas tem. Legal, um agente químico que ele ajuda ajuda e favorece a molhabilidade ou miscibilidade da gordura que a gente tem, seja do corpo, seja da louça na hora de lavar, com a água. Quer dizer que deixa a água mais molhada. Na verdade, deixa aquela peça que você quer tratar ou limpar fácil de ser carregado pela água, né? Entendi. Mas sei que antes disso tudo aqui terminou a graduação. Você trabalhou um tempo antes, né? Quando a gente diz assim, terminou a graduação dele, meu filho, vai trabalhar que papai já levou até um todo, e agora vamos valer dinheiro esse negócio. Aí fui trabalhar, mas se você olhar assim dentro do lado, ele fala só um pequeno resumo do que foi a vida a vida pregressa da pessoa, né? Mas assim, eu tive muito idas e vindas à universidade. Por exemplo, terminei a graduação, fui para a indústria, fui trabalhar. Depois a indústria me demitiu, voltei para a universidade para fazer mestrado. Depois voltei para a indústria, depois voltei para fazer doutorado. E assim foi, esse vai e vem até cá. Mas trabalhou em diversas empresas ou sempre foi a mesma? Não, várias empresas. Desde trabalhar 1 mês e meio em uma empresa a trabalhar 3 anos em alguma coisa. Então variou muito. Mas aí no segmento de tintas, no segmento de argamassa, de revestimento, no segmento de creme dental, no segmento de água mineral, de polpa de fruta. Foi, a dor ensinou a gemer, né? Então, quando começou, principalmente quando chegou o bebe leite, aí diga, mas tem que trabalhar para arranjar o direito do leite do menino, porque senão... Mas sempre no Rio Grande do Norte? Quase a totalidade, mas que eu posso dizer assim, que teve maior expressão na minha vida profissional e me fez crescer muito como pessoa profissional e entender um pouco mais da minha profissão foi fora do Rio Grande do Norte, foi em Manaus. Na Moto Honda da Amazônia. Mas essa experiência aí foi quanto tempo? Quase 3 anos, 2 anos e 7 meses, para ser mais preciso. Mas então, você fazia moto lá? Não. Apesar de que a pergunta que sempre me faz assim, que danado vai fazer um engenheiro químico na fábrica de moto? Né? Se a gente for olhar assim, poxa, a gente não entende. Se lá é a produção, o produto final é uma moto, o que vai fazer um químico? Mas existem o que a gente chama de etapa de processo. Então a moto não é, cheguei lá do nada e de repente saiu uma moto. Tem vários estágios de processo que o químico pode atuar, ou o engenheiro químico pode atuar no segmento de meio ambiente, pode trabalhar no segmento de tratamento de águas, pode trabalhar no segmento de tratamento de peças, que é aí onde entra o tensoativo também. Porque as peças metálicas, por exemplo, da moto, elas normalmente, para não oxidar, ela tem um tratamento lá com óleo, com uma graxa, e ela chega assim, para diminuir esse efeito de oxidação. Então essa peça tem que ser limpa, tem que ser tratada, para depois ser pintada. Porque se eu tiver gordura, quando aplicar a peça, a gordura não tem aderência, a peça metálica não tem aderência da tinta. Então tem que tratar, tem que lavar. E lavar com tensoativo, com outros produtos, para poder deixar ela pronta para ser, digamos assim, preparada com materiais que conduzam o que fixem a tinta, para depois ela ser colocada lá, montada na moto. Então você ficava na Zona Franca mesmo? Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus. Pertinho do porto, pertinho do Encontro das Águas. Vai lá um dia, conhece? Agora você falou, eu nunca fui. Eu sou doido para fazer, sabe o quê? A travessia ou nadar dentro do Encontro das Águas do Rio Solimões. Nadando. Do Rio Solimões
para o... Rio Amazonas. Não, Rio Negro, Rio Negro e o Solimões, né? Que são dois, e por diferença de densidade as águas não misturam. Você anda lá, tá duas cores diferentes. Aí eu fui no barco até o encontro das águas. Era para ter pedido, para aqui que eu vou descer. Só atravessar aqui para dizer que eu passei de um rio para o outro. Do rio para o outro. Então passou 2 anos e meio. E mais, falou aí do Rio Negro, do Solimões, mas como era viver em Manaus? O que era tão diferente daqui? Daqui Nordeste, daqui Angicos. Os dois. E Angicos é uma discrepância grande, né? Porque a gente, de universidade fora dos grandes centros, a gente tem uma dificuldade a mais com relação à infraestrutura da cidade em si, né? Mas falando de Natal, por exemplo, que é a cidade que eu moro, e Manaus, que é a cidade que eu morei, a gente tem saindo uma cidade, à época de 2006, que foi o ano que eu fui, uma cidade com uns 750 mil habitantes, para uma cidade com 2 milhões e meio de habitantes. Manaus, né? Manaus tinha 2 milhões e meio de habitantes. Hoje até deve estar beirando os 3 milhões. Com 13 anos, 14 anos, na verdade, de lá para cá. Comia muito peixe? Bastante. Pense num negócio bom, você deve provar também. Peixe assado, mas na brasa. Sem óleo, sem nada, sem fritura, não. Assadinho lá. Um peixinho de 3,5 kg, assim, você come. Só o sal, temperando só o sal. Só o sal. É bom demais. Recomendo. Aí voltou. Aí eu tive uma fase da minha vida que assim, a decisão ou o poder de decisão que a gente tem. O sonho de qualquer profissional formado, principalmente se for na área tecnológica, ou na área de engenharia, ou na área de TI, ele quer trabalhar numa multinacional. Me formei, o sonho, o teto máximo que a pessoa almeja é trabalhar numa multinacional, ser reconhecido dentro da profissão que ele tem, que ele desenvolve, e ninguém vai se formar para querer ganhar pouco. A verdade é essa. Ou você discorda de mim? E indo para Manaus, eu tinha um sonho de trabalhar numa grande fábrica, numa grande empresa multinacional, não importava o segmento, se fosse na área de alimentos, se fosse na área de tintas, se fosse na área de... E fica conhecido de ser na área de motos, até porque, abro um parênteses, você que vai se formar ou que está buscando uma formação profissional, nunca deixe de ter um ciclo de amizades. Por quê? Essas amizades que você forma dentro da universidade, elas podem servir um dia para abrir portas para você em algum outro canto, que precise que conheça a sua capacidade, que conheça o seu potencial. E foi o que aconteceu. Em 2006, eu trabalhava numa fábrica de creme dental, aqui na cidade de Macaíba, e essa oportunidade surgiu por através de amigas. Rapaz, fulaninho, um amigo nosso está no setor lá e está precisando de gente. Tem interesse de ir, não? E eu, olho de peroba na cara de pau, fazer igual a moção. Liga. Pronto, e a buzininha eu conto já é a história dela, como ela entrou na minha vida. Então, liguei para a pessoa e disse, rapaz, tem uma vaga, mas eu não vou levar você não. Eu digo, como assim? Não vai me levar por quê? Não, porque eu já tentei trazer você 2 vezes para cá, e você disse que não vinha, e agora você está querendo vir, não vou levar não. Eu disse, rapaz, vamos, dá certo. E convenci a pessoa a me contratar. Me contratou em Natal. Eu disse, agora tu vai ter que me esperar, porque eu estou trabalhando na empresa, eu preciso preparar alguém para ficar no meu lugar, daqui a 1 mês eu vou. Aí, rapaz, não posso esperar isso tudo não. Eu não quero esse cara que não esperou até agora, não pode esperar mais 1 mês. Eu já não queria contratar. Já não queria esperar mais 1 mês. E foi o que aconteceu. Aí consegui convencer e deu certo. E essa mesma pessoa, 2 anos depois, ela se tornou gerente do meu setor. Ela era tipo um supervisor, eu era chefe, ele era um nível acima, e depois ele passou a outro nível acima, que era ser gerente do setor, que envolvia várias supervisões. E eu tive um problema muito grande, não eu, mas meu filho, de saúde. Ele não se adaptou ao clima de Manaus. Muito úmido. Muito úmido. Então, desde o momento que ele chegou em Manaus até o último dia que ele saiu, todas as vezes que ele estava lá em Manaus, ele estava doente. Em menor grau, menor proporção, maior proporção. É muito quente e muito úmido. Aí, como eu disse, o poder de decisão, eu tive que tomar uma decisão. Qual era a decisão? Aproveitar a crise econômica de 2009, de 2008 para 2009, e a empresa ela abriu um programa de demissão voluntária para qualquer nível.
E eu disse, não, eu preciso tomar decisão. E alguns colegas e médicos que eram no meu ciclo de amizade, disseram, rapaz, se eu fosse você, eu pensaria 2 vezes essa sua questão de estar aqui em Manaus e pensaria na sua família. E assim eu fiz. Pensei no meu filho e disse, eu vou pedir demissão. Aí todo mundo em casa que eu digo, Natal, familiar, você é doido, você não sabe o que está fazendo, seu sonho era trabalhar numa multinacional, ter um emprego bom, ganhar como engenheiro e tal, e de repente você vai largar tudo só por conta disso. Aí vem um questionamento. O que significa por conta disso para você? Para você, qual seria a sua decisão? Então, eu tive essa iniciativa, não vou dizer coragem, porque não se trata de coragem. Se trata de você ter o bom senso e aquilo que pensar não só em você, mas pensar no outro, que hoje a gente chama de empatia, né? Então, eu tive empatia com meu filho e vim embora. Mal e cuia. E aí, o que aconteceu? Como foi um pedido de demissão voluntária, o que a empresa fez? Ela pagou minha rescisão. Então, multa rescisória, eu tinha me contratado no Natal, pagou minha mudança, pagou minha passagem de volta, tudo por conta da empresa. Foi uma mãe e eu agradeço até hoje essa oportunidade. Pouca gente sabe dessa história. Você agora está sabendo. Eu achei bem tocante, até porque você é uma pessoa muito religiosa, né? Eu conheço sua história, você é uma pessoa muito ligada à família, né? E você contando agora, eu não sabia desse detalhe do seu filho, né? Mas quando você falou que seu filho teve problema, não, com certeza ele veio, ele nem pensou, ele nem, não é uma questão, como você falou, não é uma questão de coragem, é uma questão de iniciativa mesmo. Pensei em vir e não medi as consequências. Tanto é que quando eu cheguei de volta, isso foi em junho, finalzinho de junho de 2009. O que eu vou fazer? A única coisa que eu sei fazer, se não for trabalhar em empresa, é estudar. E como tinha saído, o salário era bom e a rescisão também permitiu dar uma condição, pelo menos, de sobrevivência boa, o que eu fiz? Eu fui fazer a seleção do doutorado. Eu já tinha iniciado um doutorado, só que era um doutorado sem bolsa, que como eu trabalhava em empresa, vou pagar os créditos do doutorado, mais para frente eu vejo como é que eu faço. Aí essa não, fiz a seleção para doutorado, concorrendo à bolsa, para ser, como a gente chama de aluno regular, né? Ser um aluno regular. E consegui passar nessa seleção de doutorado em setembro de 2009, em outubro de 2009 eu comecei a estudar, paguei mais uma cadeira que faltava, que não é nem faltava, que era específico para a área que eu queria, né? Que quem não fez ainda está na graduação, que não fez mestrado, e quando você passa para o mestrado, você tem algumas disciplinas que são obrigatórias e outras que são complementares para aquela linha de pesquisa que você vai trabalhar. E doutorado também, mas muitas vezes quando você está na mesma área, você aproveita aquela disciplina do mestrado para o doutorado e fica faltando pouca coisinha para você completar os créditos, integralizar os créditos. E assim foi feito. Né, paguei uma disciplina, que é na área de parte de análise, na parte analítica, eu queria trabalhar no meu doutorado, usar como ferramenta. E quando foi em junho de 2010, eu fui fazer o concurso da UFES. Só que antes de fazer o concurso da UFES, já que eu tinha voltado em Manaus em 2009, o que aparecia no concurso eu ia fazendo. O concurso para ser marteleiro para pregar prego, eu ia lá fazer. Concurso para ser químico da KR, eu ia lá fazer. Concurso para Petrobras, Polícia Federal, ou seja, tudo quanto era leque de concurso, eu ia fazer. Eu tenho formação, ou só exigia nível superior, eu vou fazer. Só que tem um detalhe. Quando abre concurso assim, muito genéricos, você começa a ir para muitos lados e não foca em algo específico. Né? E o que eu comecei a perceber? E, graças a Deus, sempre, olha o que eu estou dizendo assim, sempre vai haver alguém na sua vida que vai mostrar um caminho que você, ou mostrar para você que o seu caminho que você adotou está errado. E assim aconteceu. Apareceu uma pessoa na minha vida, que era justamente meu orientador de doutorado, disse, olha, por que você não aproveita e como está a expansão dos IFs e universidades, você foca em uma área, 2006, 2008, 2009, 2010, foi um ano que tinha muita vaga. Até 2011 foi, exatamente. Estava tendo muita vaga nas universidades, então quem estava estudando, quem conseguia estudar bem, conseguia passar no concurso. Ele dizia assim,
qual o concurso que você vai fazer que você já sabe o gabarito? Eu digo, como assim? Eu digo, olha, você vai fazer um concurso para, vamos supor, o FESA, que muita gente lá do programa de pós-graduação lá que eu fazia, mestrado, tinha aluno de doutorado que já estavam fazendo, já eram até professores na FESA. Você vai fazer um concurso que você já tem 10 pontos lá. Pontos, para ficar claro aqui, são os temas para a gente estudar para as provas. E desses 10 pontos você já sabe quais são as respostas. Basta o quê? Você trabalhar, estudar aqueles 10 pontos para você entender a resposta, para na hora você ter que escrever aquelas respostas. E depois a aula didática. E depois a aula didática que também vai estar dentro daqueles 10 pontos. Ou seja, também você não vai estudar em temas. vão. Mesmo que um tema para uma prova escrita seja um, mas para a prova didática seja um outro, mas você estudou para ambos. Não perdeu, não gastou seu capital intelectual à toa. E aí foi esse direcionamento que me fez trilhar assim para fazer o concurso. Não para o FES, que eu ainda não queria universidade. Meu foco era IF. Quero IF e começar a fazer. Eu também queria ficar em Natal, né? O IF, por ter muitos campos, né, ficava mais fácil até depois de você sair de uma movimentação de um campus para o outro e tal. E nessa de estudar para o IF, questões objetivas, a gente sempre tem alguma palavrinha lá que faz a gente errar. E assim era. E eu ficava amaldiçoando o concurso porque eu não conseguia, pau. Depois eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos aprender com o erro. Errei. Mas por que eu errei? Como eu posso consertar? E esse assunto, será que tem ligação com outros? Pronto. E aí eu comecei a trabalhar essa parte de focar nos editais, focar nas questões e observar que de um concurso para o outro, mesmo que fossem cidades ou estados diferentes, a base do edital era a mesma. Os conteúdos praticamente eram os mesmos. Vez, você via para vários concursos. Você via para vários concursos. E foi isso que me fez caminhar para a área de ensino. Quando saiu o edital do concurso da UFESA Campos Angicos, um mês antes tinha já acontecido o concurso para Campos Caraúbas, para a mesma vaga com os mesmos pontos. E lá foram 20 e tantos candidatos. Qual foi a minha maneira de pensar? Ora, quem se inscreveu para Caraúbas vai correr para Angicos. E não passou, vai correr para Angicos, porque já está com 10 pontos, já estudou, boa parte deles. Aí eu vou, não vou. Ele vai não. Ele não vai não. Aí, quanto já está da buzina, guarda aí. Decidi que ia fazer o concurso. Aí disse, pronto, e agora? Dos 10 pontos, eu digo, vou pegar os pontos que eu nunca vi na vida. Aí comecei a estudar esses pontos. Estudar. Teve alguns pontos que eu disse, não, esse aqui é tão difícil que eu vou só ler. Aí peguei dos 10 pontos, 5 eu estudei, 2 eu só li, e o outro eu disse, vala-me Deus, tomar que dê certo, caso caia. Eu sei. Aí caiu um ponto que eu tinha lido para a prova escrita. Aí eu também tinha lido e no mestrado dessa disciplina, no doutorado, aliás, dessas disciplinas que eu disse que eram disciplinas mais assim, focadas no meu trabalho, no mestrado mesmo. Eu tinha pago uma disciplina que tinha mais ou menos o mesmo escopo do ponto. Aí eu disse, lembrei de algumas coisas, fui estruturando e deu certo. Consegui convencer a banca para a prova didática. Foram, deixa eu me falhar a memória, se eu não me engano, 16 candidatos inscritos. Dos 16 foram fazer a prova 10 candidatos. Dos 10, quando teve o sorteio do ponto, 5 desistiram, entregaram, porque disseram que não tinham... Então foram 5 concorrentes. Foram 5 concorrentes. Dos 5, passaram 3, eu fui o terceiro. Entendi. Né? Então foi a história, resumidamente, do concurso em 2010 para a vaga de Química Campos Angicos foi assim. Mas só, quero voltar um tempo que a história foi um desdobramento, né? Mas eu quero falar de São Paulo do Potengi. Minha terra natal. Exatamente. Minha terra natal. Como é antes de entrar na UFRN, né? Sim. Você sempre morou em São Paulo? Não. Como é que foi essa história? São Paulo, Potengi, Natal. São Paulo, Potengi, Natal. Vamos lá. São Paulo, Potengi, Natal aconteceu em 1976. Foi um tempinho já. Talvez tu era nem nascido aí. 1976. Meu pai era pintor de automóveis. Pintava carro, caminhão. E mexia com tensão ativo também. Não, mexia com solventes, com compostos orgânicos, olha, não tinha química, eu nem sabia que era isso, mas tinha. E ele era pintor e tinha a sua oficina, né? Aí resolveu,
como na cidade era muito pequena e não daria perspectiva nenhuma para ele, ele disse, não, eu vou trabalhar em Natal. Aí, 2 anos antes, ele veio para Natal, em 75, não sei nem contar, mas olha, já tá vendo, ó? Já faltou a matemática básica, vou derivar aqui. Mas, em 74, ele foi para Natal, montou a oficina e começou a trabalhar, e disse, chegou a um ponto de tirar uma casa na Caixa Econômica, na Coab, a antiga Coab. E na zona norte de Natal. Quase toda cidade tem uma Coab. Aí em 76 ele disse, não, agora a família vai ter que ir para lá, porque esse negócio de ficar vindo e voltando não dá certo. Aí fomos todos. À época, eu ia completar 5 anos de idade. Aí fomos morar em Natal, deixando aquela cidade, aquela história, fazendo o êxodo rural, né? Saindo da cidade do campo, embora que ele não trabalhasse com o campo, mas para morar em Natal. E aí a vida nossa começou a ser construída lá. Né? Ele trabalhando com oficina e depois, com mais uns anos, a gente começou a trabalhar, ajudar ele na área de tratamento de superfície. E o que é isso? Ele pegava a peça, emassava e aí tinha lá lixado, né? Então fazia o tratamento de superfície. Eu não sabia esse nome, né? Eu estou ajudando de pintor. Era outro nome para lixador, né? Para lixador de peça, Aí começou assim, aí até a década de 80, início da década de 80, até 81 aproximadamente. Onde que eu nasci. Pronto, em 81, aí ele teve uns calotes muito grandes, que é aquele negócio de fazer serviço, não, depois eu pago, não sei o que, foi acumulando, e se endividou e resolveu vender a oficina dele. Mas agora o que eu vou fazer? Aí saiu do segmento de tratamento de peças, de pintura, né, e foi para o segmento de fast food. Comprou uma Kombi velha, ajeitou a Kombi, pintou, ajeitou, montou um balcãozinho, comprou uma caixa de isopor grande, vou vender bolo, cafezinho e tapioca em frente a um posto de saúde, lá no bairro de Natal chamado Ribeira. Aí eu disse, não, mas como eu nunca trabalhei sozinho, família vai junto. E quem era o mais velho? Eu. Você é mais velho. Eu, na verdade, eu sou bem mais velho, minha irmã mais velha. Somos em 3. Minha irmã ficava em casa, tomando conta, ajudando em casa, e eu, minha mãe e ele íamos trabalhar. E foi de 82, finalzinho de 81 até 1990. Essa ajuda trabalhando com ela. Quase 10 anos trabalhando, mas a única coisa é dizer assim, eu quero que você trabalhe aqui só um tempo, mas eu quero que você estude, porque eu não quero que você tenha eu quero que vocês tenham um futuro diferente. Não sei qual você, mas eu quero pelo menos que seja diferente do meu. Ele dizia isso. Então, era uma pessoa do alto de seus conhecimentos do 2º ano do ensino fundamental, que hoje a gente chama de ensino fundamental, mas a gente chamava antigamente de 2ª série, primária. Primária. Minha mãe só teve estudo até a 5ª série durante o 1º ano ginasial, né? Mas ela me disse, não faz muito tempo não, acho que uns 2 anos atrás, ela dizia assim, o meu filho que disse que não gostava de estudar foi o que mais estudou. A gente não gosta. Ela disse, aí, segundo ela, a resposta dela foi assim, mãe, eu não estudo porque eu gosto, eu estudo porque eu preciso. Né? Exatamente. E aí é assim, a necessidade da gente de galgar ou de buscar algo a mais para a vida da gente, vai ter que ter um esforço, e esse esforço é diante desse empenho que a gente traça, né? Mas voltando aí a megalópole, que antigamente eu dizia que era megalópole. São Paulo do Potengi é uma cidade que fica aqui no Agreste, né? Hoje flutua em torno de 16 mil habitantes, né? E é uma cidade muito boa, né? Eu vivia muito no período de férias, até de férias de final de ano, férias quando eu entrei na universidade, férias da universidade, passava por lá para jogar um voleibol, foi rever alguns amigos, a amizade que a gente foi falando. Você daqui só, ninguém nem sabia que era família, hoje família humilde, né? Tem muita gente, hoje tem muita gente, quem não foi aluno daqui da UFESA, de lá de São Paulo Potengi, não sabe que eu sou de lá. Por exemplo, tem muitos amigos lá, pessoal envolvido com política, pessoas que se formam já em engenharia civil, que já foram alunos daqui, outras áreas, CIT também teve um bocado, uns que continuaram, terminaram, se formaram, outros terminaram só CIT e não foram para outra área. Mas o pessoal me passa lá e fala, Damias, como é que você está? Ainda está por lá, por Egito? Estou firme e forte, só sai de lá quando quiser, quando não me quiser mais por lá. E assim, é uma cidade que eu gosto muito.
Gosto muito de estar por lá. Você estava falando, quando terminou o trabalho lá em Manaus, né? Sim. Disse que você só tinha uma coisa, só tinha uma habilidade, que era estudar. Mentira sua. E você também, eu sei que você é músico também. Rapaz, nem tanto. Assim, dizer assim, você toca um bocado de coisa. Eu digo, realmente toca. Agora, tocar bem, aí já é outra coisa. Eu engano. Mas isso da música veio quando? Essa paixão pela música, ela aconteceu com... Eu acho que eu tinha uns 19... Eu tinha acabado de entrar na universidade. Acho que eu tinha 20 para... Queria impressionar. Não. Foi totalmente aleatório. Não vou dizer aleatório, porque, como você disse, fala uma expressão que você usou para fazer a introdução, era que eu era muito religioso. E eu participava muito de coral, participava muito da igreja, né, de grupo de jovens. Aí me afastei. Depois que eu retornei, fiz o crisma depois que eu retornei, aí teve um vizinho que me convidou para participar de um grupo de oração. Aí eu disse, rapaz, o que é isso? Não, vamos lá participar para você conhecer. E eu tinha uma certa afinação, né? Não tocava nada, mas era afinado. Aí comecei a cantar na igreja. Me levou para cantar, ele tocava, aí depois ele olhou assim para mim, rapaz, tu não tem vontade de aprender a tocar violão, não? Eu digo, rapaz, tenho. Ele disse, pois arranja o violão que eu lhe ensino. Eu digo, onde é que eu vou arranjar um violão? Aí conversa vai, conversa vem, com um amigo que fazia engenharia química comigo, né? Morava num conjunto habitacional do lado, tinha proximidade, conhecia a mãe dele, que tinha sido minha professora e tal. Ele disse, estudando na casa dele, rapaz, olhei para cima do guarda-roupa, tinha um negócio todo empoeirado. Rapaz, o que é aquilo ali? Ele disse, rapaz, é um violão. Eu disse, e como é que tá? Rapaz, tá quebrado. Tu me empresta ele? Eu tô querendo aprender. Ele disse, rapaz, mas tá quebrado. Eu disse, mas eu lhe empresto. Eu ganhei de presente de uma tia minha, se eu tá encostado, nunca peguei na vida. Eu disse, e como é que ele tá? Rapaz, tá quebrado, tem um negócio quebrado, eu não sei nem dizer o que tá quebrado. Aí eu peguei o violão, aí eu disse, eu posso pedir para alguém para dar uma olhada? Ele disse, pode. Eu levei para um cara que era luthier, que morava numa rua depois da minha casa. Aí cheguei lá e disse, rapaz, esse violão, não, isso tem conserto, aqui a gente dá uma rebaixada, troca isso aqui, aquelas partezinhas metálicas do violão que a gente chama de traste. Se alguém lhe chamar de traste um dia, sinta-se privilegiado, porque se não existisse o traste no violão, não saiu um som perfeito. Então você é importante. Não são parentes, né? Então eu peguei e pedi para o rapaz ajeitar esse violão, me ajeitou, dei um verniz nele, ficou lindo no violão. Aí comecei a aprender, não sabia nem, como a gente diz, quando quer fazer um círculo, não sabia nem fazer uma quenga. Pronto, eu não sabia nem para onde ia as notas musicais, não sabia, com os dedos com tudo duro, botei um white lubezinho nos dedos para poder melhorar. Aí esse meu vizinho começou a me ensinar. Aí eu ficava com o violão, blam, 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 não entendia nada, mas estava blam, blam, faça assim, blam, blam, e toda vez estava desafinado. Ele disse, rapaz, tu não quer aprender a afinar o violão, não? Eu tinha que esperar, ele era motorista de ônibus, eu tinha que esperar ele chegar do trabalho, sair de casa de madrugada, só chegar em casa no finalzinho da tarde, cansado, eu ficava almoçado, comia e ia dormir. Eu lá, já afino meu violão. Aí ele disse, eu vou te ensinar você a afinar o violão, porque para depois você não ficar me perturbando aqui. Por etapa, né? Grupo de oração, canto, violão, aprender a afinar. Pronto, aprender o violão, aí aprender a tocar. Aprender a tocar. Aí depois que eu comecei a aprender a tocar, ele disse, era o dia, por exemplo, lá de tocar no grupo de oração, na missa, ele disse, aí em vez de chegar, ei, vamos cantar hoje. Ele, não, pai, vai sozinho. Aí começou a se separar assim. Ou seja, já que capacitei, agora tu tomando de conta. Ele já pensou nisso? Já eu vou formar alguém para ficar no meu lugar e depois eu me aposento. Mas é uma pessoa do bem. Sebastião, um abraço. Não sei se você vai ver esse podcast, mas... Manda para ele. Vou mandar para ele. Você vê esse cara. Aí assim, eu fui depois pegando mais dicas nunca fiz escola formal, assim, vou fazer um curso de violão. Não, sempre foi dicas com esse meu vizinho, que ensinou algumas coisas, depois eu fui aprendendo com outras pessoas que tocavam um pouco mais. Eu digo, essa nota que fez aqui, esses garranchos. Não, isso aqui é porque altera na quinta, faz alteração, faz inversão assim, assensada, e eu fui aprendendo. O violão foi sua droga de abertura, né? Foi. Na verdade, o primeiro instrumento musical que eu toquei assim em grupo foi panderola. É um pandeiro sem pele. É um pandeiro, aquela meia luazinha. Pronto. Primeiro instrumento foi aquele. Depois foi o violão. Aí depois a gente formou um grupo para tocar em eventos, mas da igreja também. Aí
surgiu a necessidade de um tecladista. Aí eu disse, rapaz, eu tenho vontade, mas não tenho instrumento não. Aí eu disse, rapaz, mas eu vou ver aqui. Aí, como eu trabalho com papai, aí disse, ó, se eu pegar, arranjar um tecladinho assim para tocar, dá certo, eu disse, rapaz, vamos ver se... Aí me deu um teclado de presente. Aí eu fui estudar teclado, fui aprender a tocar. Aí, por isso, são dois instrumentos que eu toco bem. Eu posso dizer que eu toco bem. Pegar em qualquer canto, tiver um teclado, tiver alguém cantando, eu vou atrás, tem uma boa leitura musical, assim, de pegar de ouvido e tal. Então é violão e teclado. Esse eu tenho uma fluidez, né, nele. Agora, saxofone. Saxofone é um instrumento que requer mais tempo de estudo, porque não é o fato de escutar a música aqui que eu já toco. Por quê? O saxofone, para quem não sabe, ele tem afinações diferentes dos violões, dos instrumentos tipo ditos normais, né? A gente chama de instrumento transposto. O saxofone, para eu tocar ele, eu tenho que tocar numa nota diferente da nota que está sendo lida, né? Por exemplo, se o violão está lendo uma nota em dó, eu tenho que tocar ela em si bemol, ou que seria lá sustenido, ou em mi bemol, que seria ré sustenido. A execução é diferente da nota que está sendo lá, tá? Então eu tenho que estar pensando... É uma transcrição. É uma transcrição. Eu vou ter que estar tocando, o som vai ser igual, mas a nota que está sendo executada, ela é diferente. É por isso que diz que é instrumento transposto, transportado. Tem uma nota aqui, mas eu, na verdade, estou tocando essa, e não essa aqui especificamente. Você falou da relação com a igreja, sim, né? Eu sempre acho que você tem um ar assim de padre. Assim, eu só tive um título de padre na vida. Foi quando eu me formei. Você foi coroinha? Chegou a ser coroinha também? Não. Não, cheguei não. Mas eu tive um título de padre, porque quando tem aquelas comissões de formatura, quando bota um apelido para todo mundo, e o meu foi padre. Olha, eu nem sabia, viu? Eu nem sabia. E esse título de padre, viu, Caterine? Um dia que você viu de Luiz Carlos, vocês me pagam com essa história. E eu sempre fui uma pessoa gourmet, eu sempre gostei de comer. Por isso que eu mantenho essa forma até hoje. E tem um equipamento que trabalha na área de agronomia, que usa para quebrar as fibras, para deixar elas de tamanho menor, para dar alimentos aos caprinos, ovinos, animais chamados de forrageira. Então, forrageira, quando você coloca qualquer matéria, coisa que você coloca lá, ele quebra. Aí dizia que eu era uma forrageira, porque tudo que eu pegava eu comia. Então virou padre forrageira. Padre forrageira. Aí eu disse, vocês me pagam. Falam, né? Gente muito religiosa gosta de comer mesmo. Tem até uma piada com os padres, que diz, principalmente padre do interior, viu, Padre José? Diz assim que barriga de padre é cemitério de galinha. Os próprios padres já conhecem essas histórias aí. Aí sim, é onde eu parei nas outras histórias, né? Eu já me perdi nas conversas aqui. Enfim, mas eu disse a vocês que eu ia falar a história dessa buzina. Como foi que ela surgiu? Meus alunos adoram, cara, essa buzina. Chama, bora. Isso, eu tinha... Os horários já sofreram algumas alterações, mas eu tinha aula na segunda-feira, pela manhã, de 8 horas da manhã. Ou melhor, na segunda-feira, 2 horas da tarde. Então, era à tarde, depois foi que mudou para amanhã. E essa buzina surgiu na pandemia. Como é que eu vou atrair meus alunos para minhas aulas de química numa segunda-feira à tarde remota, ainda por cima? Ou seja, depois do almoço, horário do sono, como é que eu vou fazer? Aí surgiu não é plágio, mas é copiando o exemplo do humorista que é daqui de Cachoeira do Sapo, que reside no Ceará, chamado Moção. E Moção, ele tem a história de um sextão, você vai, e eu na minha humilde apresentação dizia que era segundou. Sextou, né? Sextou e tinha que ter o segundou. E aí eu comecei a brincar com essa buzina e ela caiu na graça do povo, né? Então tô aqui quando começaram, cadê a buzina? Não trouxe a buzina não sei o que. A buzina não. Chama. Bora, ei, me presta atenção, ei, acorda aí, tá deitado na rede, acorda, levanta. E aí comecei a brincar com isso aqui, aí teve um videozinho que até eu gravei por mim, depois eu compartilho com você esse vídeo, que era o Segundou Papai.
Segundo, papai. Hoje é dia. Aí eu desinventei umas coisas, eu estava até procurando o texto que eu redigi, né, para mostrar para falar algumas coisas. Tipo assim, hoje é dia de fazer, estudar movimento retilíneo andando no meio fio, de bicicleta, era tipo fazer, tomar injeção de Voltaren, alguma coisa assim, isso envolvendo assim, o segundo, né? Hoje é dia, como o Zão faz, sexto, hoje é dia da gente fazer um monte de bagunça do céu da conta. Aí eu dizia, mais voltado mais para a vida acadêmica, né? De estudar derivada, para ver tomar injeção de Voltaren, era aplicar L'Hopital para ver se era muito engraçado. O pessoal gostou muito, né, dessa. E eu tenho não vou dizer que é vocação, mas eu tenho uma facilidade muito grande de pegar assim, um assunto que está sendo falado e, às vezes, colocar um ar cômico naquele meio, para não deixar uma coisa muito, digamos assim, cansativa, né, fazer você interagir, mas dentro de um conteúdo. Tanto é que eu gosto de escrever, de fazer paródia. Verdade. Aqui dentro do campus a gente tem um evento científico chamado CECITEC, que foi esse ano para 8ª, acho que foi 8ª. 10 anos agora, esse ano. Vai para 10? 10 anos. Pronto, nesses 10 anos eu acho que eu só fiquei 2 anos sem fazer uma paródia, ou seja, daqui um dia vai dar para lançar o CD, paródia. E eu até comecei a fazer paródia de conteúdo de química. Mas você falou aí chamar a atenção dos alunos e do seu histórico anterior à UFESA, o que é que chamou você a atenção para a docência, além de você queria passar no concurso? Sim. Mas a docência, de que modo ela cativou você? Eu digo assim, cativou porque os alunos gostam muito de você. Eu sei, né? Damilson, a aula de Damilson. Eu até brinco assim, eu gostaria que vocês gostassem da minha aula, vocês gostam de Damilson, né? Aí ele, também é boa, mas Damilson leva, não sei, Damilson faz um mugango, Damilson não sei o quê. Como é a sua aula? Tem uma história assim, porque assim, tudo a gente vai aprendendo, tudo que a gente viu na vida, a gente aprende. Então, o que eu vi na minha vida enquanto estudante? É que existiam alguns professores que achavam que ser professor é só chegar lá, ler um conteúdo, apresentar um conteúdo e aquela aula está dada. E você aprendeu. E não é assim, não funciona assim. Eu não sou uma mala onde eu chego lá, pego uns kits prontos, coloco ali dentro e ali vai ficar. Não. E a gente tem não vou dizer deficiência, mas uma particularidade importante, que a gente tem uma universidade que é fora de um grande centro, né, no interior, e existem, para esses alunos que chegam aqui, uma certa dificuldade de terem professores naquelas áreas, principalmente matemática, química e física, ao longo do seu período de formação, seja tanto no ensino fundamental quanto no ensino superior, no ensino médio, e eles chegam com essa lacuna aqui. Então, o que eu posso fazer para, digamos assim, não criar uma discrepância entre o conteúdo que precisa ser dado e o conhecimento que ele chega aqui, mas de forma a tentar equalizar o máximo possível, estou fazendo com que aquele assunto, por mais que eu saiba que o conteúdo que todo mundo detesta se chama química, química e física são conteúdos que todo mundo detesta, mas eu tenho que fazer que aquele conteúdo seja o melhor conteúdo possível, que ele goste, que ele queira aprender aquilo ali. Você falou agora, eu quase desisto do curso de agronomia, porque tinha 3 disciplinas de química, porque eu tenho um certo bloqueio, aversão à química, não, mas mesmo assim eu fiz, mas tinha lá química analítica, química do solo, química orgânica, eu disse, não quero mais esse curso não. Eu disse, não, eu só tenho 3 químicas. Eu digo, não, mas para mim já é um outro curso. Então, assim, isso me fez despertar um lado que era assim, antes de complementar isso, eu vou fazer só um parênteses. Quando eu fazia mestrado em engenharia química, eu resolvi fazer licenciatura em química. Aí disse, mas por que você quer fazer licenciatura? Você pode dar aula como engenheiro químico. Antes, isso foi em 2001, e a LDB tinha sido lançada em 98, se não me engano. 96, né? Lei de base. E eu disse assim, que obrigaria com um certo período de ter o professor formado na área de química para dar aula. Aí pelo período que você fez junto, né? Eu fiz junto com o mestrado. Tanto é que eu entrei em química em 2003
e terminei em 2005. O mestrado eu entrei em 2001 e terminei em 2004. Isso. Então eu terminei aqui um ano depois que eu terminei o mestrado. E aproveitei todas as gradeiras de química, de física, de matemática, que eu já havia pago. Você pagou né? E só fui para as disciplinas da educação. Tanto é que eu demorei a terminar porque eu tranquei uma disciplina que não podia trancar, que era Fundamentos Filosóficos, que era pré-requisito para metodologia de ensino, didática e... eu sei que era uma cadeia de 4. E o Fundamentos Filosóficos que era a primeira. Eu tranquei, eu tive que, ou seja, 2 anos e meio. Era para ter terminado 2 anos o curso de licenciatura. Mas, enfim, fruto das escolhas da gente, né? Terminei por que eu fiz licenciatura? Essa era a pergunta. Eu dizia assim, olha, se um dia a vida de engenheiro não der certo, eu pelo menos vou ter a oportunidade de trabalhar como professor. Não, até então eu não me via atuando na área de ensino. Em 2004. Terminei a licenciatura, mas não me via... Em 2005, aliás, né, quando terminei a licenciatura. Não me via na área de ensino. Era como se assim, um plano B. Né? Mas... Você já era engenheiro, já tinha mestrado, já tinha licenciatura. E tinha licenciatura e em 2005, que eu esqueci de contar esse detalhe, eu entrei no doutorado. Só que eu trabalhava em empresa. E não conseguia andar e eu fui atrás de melhorias salariais. Aí a empresa que eu trabalhava disse, olha... eu não posso dar mais do que eu estou pagando. Se você fica à vontade para escolher esse caminho. Aí por isso que entrou aquela história do liga, e foi atrás de uma oportunidade melhor. Mas a licenciatura, hoje, eu entendo que foi é uma ferramenta, me deu um determinado suporte, porque a gente tem, que enquanto área de exatas que não licenciatura, por exemplo, bacharelados, a gente tem uma ideia que a parte de formação pedagógica ela não ajuda em nada. Isso era a minha visão antes de fazer a licenciatura. Depois que eu comecei a estudar as teorias de correntes de educação e vi que existem mecanismos que a gente pode trabalhar de modo a ter um facilitador, né, de transmissão de conhecimento e estar dentro não só de ser um transmissor, mas estar inserido dentro do contexto de educador. Eu vi que você pode ter resultados fantásticos na hora que você está envolvendo o conteúdo. Não é só chegar e dizer, olha, esse microfone ele tem esse formato. Não, eu posso dizer que esse microfone foi construído onde tem componentes eletrônicos, esses componentes estão interligados. E se a gente observar de uma outra perspectiva, a gente pode ver que tem uma entrada que vai ter um cabo que vai estar ligado. Sim. Ou seja, a gente pode... não se limitar ao que está vendo. Então você pode inferir mais coisas e o fato de você incrementar mais coisas facilita na hora de quem está estudando o conteúdo. O professor falou isso aqui, mas chamou a atenção para isso. Ele achou importante. Bom. Tanto é que, por exemplo, eu vou falar sobre modelos atômicos, uma aula de modelos atômicos. Aí eu começo contando uma historinha, que tinham 2 filósofos conversando entre si, sentados numa mesinha, olhando o tempo, e de repente veio a pergunta, se eu porventura pegasse uma telha ou um tijolo e quebrasse essa telha, esse tijolo, o que aconteceria? Aí o outro responde, não, você ia ter pedaços pequenos. Legal. E se eu pegasse esse pedaço pequeno e fosse quebrando infinitamente até um determinado ponto? Você ia ter pedaços pequenos até chegar a um ponto que você não conseguia mais dividir. Que a palavra átomo significa indivisível. Então, os pedaços que não se dividem. Né? Então, aí eu levo uma bolsa assim, aí de repente, se por acaso eu vindo para essa aula, eis que eu resolvi trazer. Aí puxo o tijolo. Aí, de repente, e se esse tijolo caísse no chão? Aí o tijolo cai no chão. Aí, espátula. Aí eu disse, e se porventura eu trouxesse um martelo? Aí eu vou lá, pego o martelo e bato nesse indefinidamente. Ou seja, a forma que você vai mostrando o conteúdo e ele vê que aquilo que você falou é executável, então eu digo, rapaz, não é tão difícil como eu pensei que era. Né? Então, rapaz, se ele entendeu, se ele estudou aquilo e conseguiu aprender, por que eu não consigo aprender? Né? Então, o ensinar pelo exemplo, é ensinar com materiais ali que são de alcance de todo mundo. Mas é porque Paulo Freire lhe influenciou, né? Rapaz, apesar de ter uma paixão assim grande, né, eu não tentei, mas foi das metodologias. Você deve ter estudado. Eu li bastante. Bastante não, mas li
E aí me deu subsídios para isso, né? Pensamentos, né? Desde esse que me deu questão de fazer repetições, aprender por repetições, né? E outras correntes educacionais que a gente tem aí. Mas assim, foi um divisor de águas. Aí eu cheguei na universidade. Eu, como eu tinha falado, fiz um concurso em 2010, em junho de 2010, no período da Copa do Mundo 2010, eu estava fazendo prova. África do Sul. E depois, em agosto, eu comecei a trabalhar aqui. Eu vivia dizendo assim, fazia vários concursos, foram 17, tá, gente? Contados em um ano foram 17 concursos, e eu dizia assim, eu queria ter a oportunidade de dar uma aula didática de um concurso, porque eu não vou dar uma aula, eu vou dar a aula. A aula. Então é onde você, não é questão de modéstia nada, mas é de onde você tira forças para fazer o melhor que você pode, como diria Mário Sérgio Cortella, fazer o melhor na condição que se tem, para quando se tiver condição melhor, fazer melhor ainda. E era isso, eu quero ter a oportunidade de dar a aula, porque eu vou fazer de tudo para dar a melhor aula da minha vida. E tanto é que eu passei sozinho. Dos 3 que passaram o concurso que eu tinha falado, né, na história, depois você volta lá e escuta, que é essa parte. A gente foram 3 candidatos aprovados na prova escrita e apenas eu aprovado na prova didática. Porque minha vida sempre foi a questão de experimentação. Eu sou o homem do laboratório, eu gosto de estar no laboratório, eu gosto de dar um laboratório. E quando eu fui montar a minha aula didática, eu dizia, eu quero ter um experimento na aula. Por mais que seja uma prova didática, seja conteúdo teórico, mas eu quero ter um experimento. Simples, mas quero. Aí comecei a interagir com os colegas, eu disse, rapaz, estou pensando assim, o que tu acha? Dá certo, faça assim, faça assim, Guilherme, dá certo. Aí levei uma garrafinha com água, um copo e um sorrisal. A aula era sobre o quê? A aula era sobre equilíbrio químico. Equilíbrio químico. Falei do conteúdo, descrevi, botei a equação no quadro. Nunca tinha feito isso na vida. Mas eu digo, vou fazer. E fiz a aula didática. Quando eu terminei a parte da parte escrita, agora eu queria demonstrar para vocês aqui um experimento. Como é que a gente visualiza um equilíbrio químico. Aí colocou a água no copo, coloquei a pastilha de sorrisal. Enquanto efervescia, escrevi a equação no quadro, que estava acontecendo ali. E até para a efervescência, que é onde, como na química diz, que o sistema atingiu o equilíbrio, quando não tem mais reação. Parou de efervescer, o sistema entrou em equilíbrio, eu disse, olha, agora, já que o sistema entrou em equilíbrio químico, quem vai entrar em equilíbrio químico sou eu, vocês fiquem à vontade para perguntar, que eu vou ficar à vontade para responder, que não sei. Aí tomei o sorrisal e encerrei a aula, e hoje... Pena que não tem vídeo, porque naquela época não sei. Foi gravado. Você pode pedir. Eu vou pedir o dia para deixar guardado para a posteridade. Se tiverem lá, ainda guardado nos arquivos. Mas foi gravado, sim. Foi gravado? Ah, que ótimo. Tanto eu acho que foi a partir de 2010 foi gravado. 2009 não era. 2010 foi gravado. Aí, até hoje eu conto essa história aqui, nesse assunto de equilíbrio. E assim, a gente não pode, de uma certa forma, dizer assim, eu não consigo, esse conteúdo é difícil. Todos os conteúdos na vida, seja na área de matemática, seja na área de física, seja na área de química, ou em qualquer uma outra área que você vai prospectar, vai estudar, que você decida que aquela área é a área de paixão que você quer seguir, vão existir barreiras. O que faz você diferente dos demais é que você vai ser persistente. Continuar, por mais que a situação seja difícil, eu vou aqui até conseguir. Né? Que é a questão dos concursos, uma frase que eu ouvia muito naqueles preparatórios de concurso é: concurso você não faz para passar, você faz até passar. Faz até passar. Então, curso superior, assim, você não vai escolher um curso porque você quer passar naquela área. Não, você vai fazer porque você acredita. Vai ter dificuldade? Vai, como qualquer outra área que você escolher. Uns em menor grau, outros em maior grau. E o que importa é você se manter focado naquela sua... Foco e persistência. Naquela sua ser determinado, né? Exato. E aí, vamos embora. Amilson, para a gente finalizar essa última conversa aqui... Rapaz, já? Né? Passa rápido. Já passa rápido, não é? E essas suas considerações aqui, para a gente aqui para o Morreu Maria Preá, que já foi muito divertida sua história, a história da buzina,
É uma história do Damilson músico, do Damilson quase padre, né? Do Damilson engenheiro, do Damilson professor, né? Essa parte de considerações finais é muito, muito subjetiva, assim, porque a vida da gente vai ter na construção, né? Então você nunca chega nas considerações finais. Pronto, a questão da música. Eu nunca vou dizer assim, eu estou satisfeito com música. Lá em casa o pessoal diz que lá em casa é uma banda de músico só, porque é violão, teclado, saxofone, escaleta, flauta transversal, cavaquinho, pandeiro, agora está entrando no meio uma sanfona, ou seja, assim, eu gosto de desafios, eu gosto de desafios, tipo assim, eu quero aprender tal instrumento. Se eu vou tocar bem ou se eu vou tocar mal, é outra história. Mas fazer um som nele, que esse som pelo menos faça sentido, sai um somzinho. Agora, se vai ser bom para os ouvidos, violão e teclado eu garanto, o restante, aí você tem que pagar para ver. E assim, voltando só um pouco e utilizando as mesmas palavras para fazer as considerações, assim, tem uma frase que eu vi esses dias que eu achei massa. Quem se define, se limita. Então, não se defina. Busque aquilo que você acredita, lute por aquilo que você acredita e galgue seu espaço, porque espaço tem para todos. Dizem que o sol nasce para todos, mas a sombra é para poucos. Você não, até para botar um carrozinho na sombra, às vezes você roda. Então a sombra, às vezes é bom, você está na sombra para se queimar menos, né? Mas que não deixe de lutar. Se tem que ir para o sol, vá para o sol, bata a pedra, luta, prospecte, volte, toma um solzinho, come fôlego, toma aquela aguinha, o cafezinho, volta de novo. E assim é a vida da gente, para quem quer conseguir alguma coisa, um espaço na vida profissional, é através de luta. Não existe nada grátis, né? Nada da vida grátis. Em qualquer área. Por mais que diga assim, universidade ela é pública. Gratuita, nem tanto, porque você pode ser que você tenha um professor, você não desembolse diretamente para pagar um professor, mas aí você tem um transporte, você tem alimentação, você tem um custo para você estar naquela condição ali que às vezes é sacrificante, não só para você, mas para sua família. E uma frase que um colega nosso falou aqui uma vez numa colação de grau, baseado em Martin Luther King e Dom Helder Câmara, que um sonho que se sonha só é só um sonho, mas um sonho que se sonha junto é realidade. Cada um de vocês, cada um de nós aqui, para chegar onde chegou, teve um sonho lá atrás. E esse sonho ele foi construído tijolo por tijolo, pedra por pedra, até se materializar. Então não é o fato de eu ser professor, Stefson ser professor, você ainda está na sua vida acadêmica, ou já está perto de concluí-la, está partindo para o mestrado, que você vai deixar de sonhar. Todo mundo já continua sonhando. Um passo a mais. Eu cheguei até aqui porque lutei, mas eu preciso chegar mais, eu quero chegar mais. Eu quero fazer um curso de filosofia, eu quero fazer um curso de música, eu quero fazer um curso de culinária, que é uma das paixões também. Eu gosto de cozinhar também. Cozinhar, eu gosto muito. Receitas lá no Damilson Santos Oficial, no canal do YouTube, olha lá que tem uma receita. Tem um canal mesmo? Tem um canal no YouTube. De culinária? Não, de tudo. Sim, tem desde receita de frango crocante, que é aquele frango a passarinha, até como desentupir da panela de pressão. Qual o nome do canal? É Damilson Santos Oficial. Damilson Santos Oficial, pronto. Separado, não é? Separado. Tá lá no canalzinho no YouTube, tem lá, e brinca lá, vai aparecer lá. Como é que ele diz assim? Dá seu like. Dá seu like, deixa seu like, compartilhe. Tem paródias também, paródias de conteúdo de química, outras paródias também. Que ótimo. Na pandemia foi um período assim que eu escrevi mais paródias. Assim, em termos de fora do ambiente da UFES. Até então só tinha paródias aqui para a Feira de Ciências aqui, que é a Semana de Ciência e Tecnologia, CCTEC. E depois eu comecei a brincar. E vi uma música assim, rapaz, dá uma paródia. Eu comecei, desde Tarcísio do Acordeon, desde passando por Zezo, até equilíbrio, até ligações químicas com o Zezo dos teclados, tem lá o conteúdo. Eu vou lá me inscrever no canal e vou curtir lá e compartilhar e tudo. Pronto. Então tá lá também, tem o Instagram, que é professor Damilson Santos, tudo junto. Eu vou colocar no vídeo. Pronto. Vou colocar no vídeo
Tem lá. o link do canal e do Instagram lá. Ah, tá lá. Pois, Amilson, muito obrigado, viu? Satisfação, professor Stefan, toda vez que precisar, estamos aqui. Não, essa não vai ser a primeira vez que você vai vir aqui, não. Essa é a primeira temporada. Primeira temporada. Né? Então, gente, valeu a todos. Aqui é mais um Morreu Maria Praia com o Sr. Amilson. Obrigado, gente. Valeu. Chama.